Meu amigo Science Fitness fez uma tier list das melhores divisões de treino e eu quero ver aqui com vocês qual que foi a opinião dele. Então, cara, vamos dar uma olhadinha aqui no que ele aprontou, tá? Antes disso, não se esquece de usar o cupom BARAUNA na Integral e entrar no Hypertrophy Academy, plataforma de ensino que eu tenho ali sobre treino e dieta em conjunto com Samuel Meller, tá? Segundo link na descrição. E já de antemão, cara, vamos ver aqui se a opinião do Luizão tá boa mesmo, tá baseada na ciência mesmo. Vamos ver se o cara faz jus ao nome dele ou não. Ranqueando as melhores divisões de treino. Que assunto interessante. Tô muito animado pra comentar aqui sobre essas divisões de treino e ranquear elas e tudo mais. Mas antes, rapaziada, a gente precisa entender algumas observações que eu vou trazer aqui, tá? Essa introdução aqui vai ser a parte mais importante do vídeo, tá? Então fala de pra fato, nós. Se você não entender essa introdução, esquece. Você vai ficar boiando no resto do vídeo. E mais do que isso, quando você estiver debatendo sobre divisão de treino com algum amigo, ou tiver visto o vídeo de alguma pessoa falando sobre divisão de treino, alta e eles gostariam, aliás, vocês gostariam que eu trouxesse aqui, comentasse e tudo mais. Tá, beleza. Pra fazer esse ranking, né? Daí teve muita gente que chegou e me mandou, além da divisão de treino, me mandou também a seleção de exercícios que a pessoa tá usando em cada um dos dias. Legal. Me mandou o intervalo de repetições, a quantidade de séries, o intervalo de descanso. Me mandou até a carga que tá pegando em cada uma das séries. Me mandou a série de aquecimento, a série de preparatória. O cara me mandou o planejamento inteiro. Não foi uma pessoa. Muitas pessoas responderam dessa forma. Ou seja, ficou um pouco claro pra mim que existem muitas pessoas que não entendem o que é uma divisão de treino. Tá? Isso é fato, isso é fato. Mas eu vou pular isso aqui que a gente já sabe. A rapaziada aqui é extremamente bem educada, Luizão, desculpa, tá? Mas a galera aqui é da alta classe do fisiculturismo. Quando a gente fala em quantidade de séries, natural, em seleção de exercício e tudo mais, isso daí a gente já tá falando do planejamento de treino por completo. A divisão de treino é só aquele um pedacinho do quebra-cabeça. Inclusive, é um assunto um pouco superestimado pelas pessoas. A cada alguns meses, tem uma divisão de treino que tá todo mundo falando. Como se fosse uma divisão de treino que você vai começar a fazer. A gente viu aí a tal o full body sendo muito em alta ultimamente, o upper lower estando muito em alta ultimamente. Eu particularmente curto muito esse upper lower, mas eu estou explorando agora, estou voltando um pouquinho a fazer um PPL upper lower, entendeu? Tô treinando 5 vezes na semana. O paizão vai voltar forte, tá? O paizão vai voltar forte. E vai triplicar os seus resultados. E aí também sempre existe alguma divisão de treino que está sendo completamente demonizada. Se você faz essa divisão de treino, você não vai ter resultado nenhum. Pessoal, não é assim que funciona. É a Bro Split. Essa aí eu vou demonizar mesmo. Essa daí, se você faz, vai morrer antes do Natal. A divisão de treino não tem tanto poder assim como vocês imaginam, tá? Ela é só uma organização do que vai ser treinado em cada dia. Mais do que isso, a melhor divisão de treino, ela sempre depende de um contexto que é individual. Não existe uma divisão de treino que é capaz de ser a melhor de todas no contexto geral. Por quê? Mano, não vai ter graça eu assistir esse vídeo aqui que eu vou só concordar com o cara, mano. Ele tem opiniões decentes, velho. É o primeiro react que eu vou só concordar com o cara. Aí é foda, mano. Aí eu vou falar que eu tô babando o ovo dele. Ô, caramba, eu mutei, foi mal. Oferecer. São alguns pilares, tá? O primeiro e o principal é a aderência. Então pode ser que eu chegue aqui e coloque alguma dessas divisões no topo, tá? Como a melhor de todas, uma divisão 5 vezes na semana. Só que se a pessoa só consegue treinar 3 vezes na semana, essa divisão de treino parece pra ela em específico, vai ser péssima, firulas aqui. Ou outra. Então isso também vai depender do seu contexto. Até mesmo a questão de como a preferência, ela é muito importante. Não adianta te colocar ali pra fazer uma divisão. Adesão, contexto, preferência, o que mais? Exato, tá? Eu preciso trazer isso aqui. E pode ser que no seu contexto, esse ranking não faça sentido. E beleza, tá? Inclusive, fique completamente à vontade, que é muito convencional. Vamos lá. Vamos pro que interessa. Segunda-feira, treino de peito. Terça-feira, treino de costas. Quarta-feira, treino de deltoide. Quinta-feira, treino de inferiores completo. Sexta-feira, treino de braço, né? Bíceps e tríceps. Sábado e domingo, descansa. Então, o que essa divisão de treino oferece? Oferece aí pra você treinar cada um dos músculos uma vez na semana, dentro de 5 dias, com 2 descansos. Por que eu vou dizer que ela não é tão interessante assim? Porque você vai precisar, primeiramente, verticalizar todo o volume de treino. Então, você vai precisar condensar todo aquele volume em uma só sessão. Então, no treino de peito, por exemplo, vamos dizer que você vai querer trabalhar ali com 4 ou 5 exercícios. Pô, você vai chegar ali no quarto exercício, de repente no quinto, e você já vai ter uma fadiga acumulada bem grande no músculo. Então você já não vai conseguir performar tão bem. Você está perdendo a oportunidade de pegar esses 4 ou 5 exercícios e dividir melhor em mais sessões, ou de repente mais uma sessão, que poderia te oferecer uma performance um pouco melhor em cada série individualmente. Tá? Além disso, pô, será que você realmente precisa de 7 dias para conseguir se recuperar e poder treinar de novo aquele músculo? Muito provavelmente não. Então você perde a oportunidade de estar estimulando numa frequência maior esses músculos. Né? Então você conseguiria otimizar melhor. A gente sabe que quando a gente estimula com uma frequência maior nossos músculos, a gente consegue manter a síntese proteica daquele músculo um pouco mais elevada, tá? É uma explicação meio mecanicista, um pouco exagerada para justificar você aumentar a frequência? Tá? Mas o fato de você conseguir melhorar a performance que você tem ao longo da semana é o que realmente justifica você não fazer uma Bro Split, entendeu? Então hoje, essa é a única divisão, tá? Eu vou falar aqui honestamente. Vocês sabem que eu nunca falo sempre, nunca, tá? Eu nunca falo sempre e nunca é foda, né? Mas eu evito ao máximo falar palavras assim que tenham, mano, um perpétuo envolvido, né? E essa é uma das poucas vezes que eu saio dessa regra, onde essa é uma exceção, onde eu falo assim, cara, em qualquer cenário que você me falar que você faz Bro Split, a não ser que você fale assim, eu faço Bro Split porque senão eu não treino, beleza, mas é uma questão unicamente de preferência sua. Mas em qualquer outro cenário, velho, eu vou conseguir encontrar uma opção melhor pra você poder organizar o seu treino, tá?
Pode ser, mano, quem for, tem opções melhores. A janela de síntese proteica. Segunda de Dito síntese proteica. isso, ele vai colocar aqui em Tá? ranqueio. Então, por isso, eu vou ranquear aqui em último. Muito popular. O que seria essa divisão? Segunda seria um treino de push, né? Push. PPL, Treino de peito, ombro. eu vou falando aqui, porque senão vai ficar só ele falando no vídeo, né? Mas PPL é 6 vezes na semana, né? Ou você vai fazer basicamente um push pull legs, descanso. Dessa vez, você estaria treinando cada um dos músculos 2 vezes na semana. O interessante dessa divisão é que em cada dia você treina somente músculos que são sinergistas. Então, por mais que você esteja treinando 6 vezes na semana, enquanto você está treinando, por exemplo, ali os músculos de puxar, costas e bíceps, você está descansando e está se recuperando do treino de peito, ombro e tríceps, está descansando também no treino de perna. E isso vai acontecer em todos os treinos da semana. Então, assim, por mais que seja alinhado também, pô, pra essa pessoa, treinar 6 vezes na semana e 6 treinos em sequência, talvez fique sim um pouco cansativo, tá? Talvez ela poderia aproveitar mais dos treinos se tivesse mais um dia de descanso ou mais 2 dias de descanso. E ela poderia ali também utilizar alguma divisão de treino que também ofereça para ela treinar 2 vezes na semana cada um desses músculos, só que com mais descanso, tá? Isso daí poderia ajudar ela a melhorar a performance. Todavia, veja aqui que existe contexto que faça sentido. A ciência, ele fala bonito, né? Todavia, vejo que existe aqui a ciência. Para, mano. 6 vezes na semana. Não é assim tão ruim quanto as pessoas imaginam ser, tá? Mas no contexto geral, eu vou estar colocando aqui no C, porque consigo enxergar divisões que... Eu diria que, tipo assim, cara, a PPL 3 vezes, a PPL 6 vezes por semana é aquela divisão de treino pro cara que é viciado em treino, que, sei lá, a vida dele é treinar e os dias dele se baseiam no treino que ele vai fazer. E ele não gosta de não ir pra academia, mas ele não gosta muito de não ir pra academia, entendeu? E, consequentemente, acaba sendo legal essa divisão de treino no quesito aderência pra ele, mas é melhor que ele faça ela com um volume de treino bem reduzido por sessão. Então, eu colocaria ali, cara, sei lá, talvez no máximo 2 variações de exercício para cada padrão de movimento, né? Então, por exemplo, ele faz uma para cada agrupamento, desculpa. Então ele faz, sei lá, 2 séries de puxada, 2 séries de remada ali. Já foram 4 séries de costas. Na outra sessão, ele vai fazer mais 2 de cada. E aí ele já consegue completar ali 8 séries semanais de costas tranquilamente, entendeu? Mesma coisa, então você faz, por exemplo, 2 de costas ou 2 de peito, aí tipo 2 de ombro, um de braço e um abdominal, por exemplo. Puta, interessante já, entendeu? Tipo, não fica um negócio tão exagerado. Possam fazer mais sentido para grande parte das pessoas. Vamos lá, a próxima divisão de treino é a Arnold Split 6 vezes na semana. Também é uma divisão bem popular. Essa divisão aqui, Poucas pessoas sabem o que é uma Arnold Split. Explique para nós, ciência. ela estava mais popular. Eu lembro que ali para 2023, tá? Uma divisão um pouco mais focada para braço. Tava uma divisão muito popular, beleza? Pra quem não conhece essa divisão, segunda-feira seria ali um treino de peito e costas. Daí na terça seria um treino de Ou deltoide seja, você faz agonista antagonista ali, quase que um upper, né? Na segunda. Vamos lá. e braço. Daí perna, e aí você Peraí, o que ele falou aqui? Ombro e braço? repete, né? 6 treinos em sequência de Segunda-feira seria ali um treino de peito e costas. Daí na terça seria um treino de deltoide e braço. Daí perna, e aí você repete, né? 6 treinos em sequência de Ou seja, você faz. Basicamente você fazer um upper, lower e um dia para braço. Basicamente, né? Contando que braço aqui vai envolver ombro também. Então é uma divisão de treino que vai ser bem focada em braços, tá? Porque você tem o volume residual que você usa no dia de upper e você tem o dia de braços especificamente. Repetindo isso 2 vezes na semana, porque o treino são 6 vezes, né? É algo que muitas vezes pode ser desnecessário. Por isso que eu não classifico essa divisão de treino como algo tão positivo assim. ali no domingo. A gente tem que lembrar que o volume residual, por mais que a gente não contabilize ele, a gente leva bastante ele em consideração, tá? Por que eu não gosto tanto dessa divisão? Pelo menos Explicando também o que é volume residual. Quando você faz um movimento de costas, você usa um pouco de braço. E a gente leva isso em consideração para poder... Por isso que a gente usa, por exemplo, menos exercícios de braço, justamente porque ele está sendo utilizado nesses exercícios compostos também. de forma mais convencional. Além de você ter 6 treinos em sequência, você vai ter a interferência de um treino em outro. Porque quando você está treinando peito e costas, você também está trabalhando músculos do deltoide e também está trabalhando bíceps e tríceps. Então, quando você vai ali pro treino de ombro e braço, você não está com esses músculos, de repente, totalmente recuperados. E aí, novamente, quando você chegar no peito e costas, Eu vou chutar que ele vai colocar aqui num rank D. talvez por conta do treino pro outro. É um pouquinho diferente do push-pull legs, que por mais que tenha os 6 treinos, quando você está em um treino, você está conseguindo se recuperar das outras sessões, tá? Tem uma coisa também que... isso que ele falou é um ponto negativo, mas tem um ponto positivo dentro disso. Eu não vou... Não tem não. Então, por conta disso, eu vou estar colocando aqui ela também no E. Agora a gente vai pra... Ele colocou no rank E ainda. Eu ainda dei um pouco de esperança. Eu ia falar que um ponto positivo disso era porque você consegue, de certa forma, horizontalizar esse volume de treino por não ter interferência. Só que eu não sei se chega a ser impactante Nossa ou não querida impactante. upper-lower divisão. Eu nunca fiz Arnold Split também, né? Então, É uma divisão que eu gosto muito, eu gosto de falar com autoridade sobre as coisas que eu já fiz. tá? Como que funciona? Um treino é superior completo, outro treino é inferior completo. Daí, Essa é rank S, tá? Essa aqui é um rank S+, na minha opinião. teoricamente, você teria um dia de descanso.
você faria novamente superiores completo e inferiores completo. E aí você poderia ter 2 dias de descanso, para então retornar, tá? Você poderia dentro dessa divisão ter focos diferentes, entre ali as 2 sessões de superiores e 2 de inferiores. Você consegue estimular todos os músculos 2 vezes na semana, de uma maneira relativamente equilibrada. Por que eu digo relativamente equilibrado? A gente tem muito mais músculos na parte superior do corpo do que na parte inferior. Então, os treinos de superiores, eles tendem a ficar um pouquinho mais densos e um pouquinho mais... Eu jogo abdômen aqui no treino de lower, tá? Se você tiver a disciplina de fazer o abdômen no final do treino, porque você vai chegar cansado já nele. Eu prefiro do que fazer no treino de upper, tá? fadigantes, enquanto os treinos de No quesito organização do treino. perna ali costumam ficar um pouco mais tranquilos de fazer, tá? Então, assim, ela se encaixa no contexto de muitas pessoas, até porque ela consegue garantir pra gente que, pô, você treina ali só 4 vezes na semana, você vai conseguir ter um descanso. Você vai reparar que, assim, as suas 2 sessões de membros inferiores vão ser maravilhosas, maravilhosas mesmo, porque você tem 3 dias de descanso na semana, tá? Então, assim, vai bater aqui, tá? No geral, é uma divisão que foi popularizada lá Não, ele colocou no ranquear. beleza? Mas o superiores também é legal, mas se você realmente tá querendo priorizar mais, talvez existam estratégias um pouco mais interessantes. Calma aí, o que ele falou aqui? Vão ser maravilhosas, maravilhosas mesmo, porque você tem 3 dias de descanso na semana, tá? Então, assim, realmente vai reparar que sua progressão em membros inferiores vai ser sensacional nessa divisão. Os membros superiores também é legal, mas se você realmente tá querendo priorizar mais, talvez existam estratégias um pouco mais interessantes que a gente já vai debater aqui, tá? No geral, eu diria que A. Dependendo do contexto, talvez eu colocaria até no corpo. Beleza? Mas eu vou colocar aqui em A. Eu Agora, entendi, eu fui pulando, mas é porque eu já deduzi o raciocínio dele. Ele colocou aqui em A porque como a gente tem muitos músculos na parte superior do corpo, a mais do que a inferior, a gente acaba não conseguindo dividir tão bem. Eu concordo com ele, tanto é que essa é uma divisão que um relato que eu tenho ouvido bastante é que, cara, os ombros começam a ficar um pouco defasados, né? Justamente porque a gente acaba priorizando e focando um pouco mais em peito, em costas, às vezes até em braço também, né? Bíceps e tríceps, e acaba esquecendo um pouquinho do ombro. Então é uma divisão de treino onde dificilmente você vai conseguir encaixar, por exemplo, um crucifixo inverso, sabe? Que é um exercício complementar para deltoide posterior. Ah, você vai usar o deltoide posterior ali numa T-bar, numa remada aberta e tudo mais? Vai. Só que eu entendo esse ranquear aqui, tá? Eu não concordo tanto, mas eu eu quero entendo. comentar dessa divisão chamada frente-trás. É uma divisão que foi popularizada lá na gringa. Na verdade, grande parte dessas divisões, elas vêm ali da gringa, que o pessoal começa a falar muito bom, tá? Mas então é uma divisão que você treina 4 vezes na semana de forma semelhante à upper lower. A diferença é, em um dia você vai treinar tudo que é da frente do seu corpo, em outro dia tudo É um full body, tá, família? É um full body. que é de trás do seu corpo. Então tudo que é da frente, o que vai englobar aqui? Vai ser o seu peito, vai ser o deltoide, vai ser o bíceps, vai ser o quadríceps. Melhor essas sessões. Você consegue priorizar de maneira um pouco mais fácil músculos dos membros superiores. Agora, por outro lado, existe um certo problema para os membros inferiores, que é o seguinte. Quando você vai treinar quadríceps, o que você geralmente vai querer fazer? Você vai querer ter um padrão de extensão isolado de joelho como uma cadeira extensora, e você vai querer ter também um padrão de agachamento, pelo menos em grande parte dos casos, né? Só que no padrão de agachamento, além do quadríceps, você também treina glúteo. E aí quando você chega no outro dia, e você vai ter o treino, que é da parte de trás do corpo, e ela vai incluir posterior de coxa e glúteo, o que vai acontecer? Você vai treinar novamente glúteo, né? Você vai, por exemplo, querer fazer uma cadeira flexora ou mesa flexora, mas vai querer também ter um stiff, ou uma extensão de quadril no banco romano, que vai trabalhar o posterior, mas vai trabalhar também o glúteo. Só que no dia anterior você teria o padrão de agachamento. Então pode ser que você não esteja com o glúteo ainda recuperado, talvez você tenha ali certa dificuldade na progressão dos movimentos que trabalham o glúteo. E aí existem algumas estratégias para tentar resolver isso, que no caso seria, por exemplo, não ter o padrão de agachamento no treino ali da parte da frente do corpo. Só que daí você perde um pouquinho a oportunidade de incluir variedade de estímulos. Cara, eu acho que o ciência tá muito preocupado com o quesito tempo de descanso entre os treinos aqui. A gente tá tentando priorizar os membros inferiores. Para quem tá tentando buscar priorizar membros superiores, Porque afinal de contas, se você horizontaliza o volume de treino, a principal ideia é que você não precisa se preocupar tanto com essa sobreposição de estímulos. Vou chamar dessa forma, não sei se seria exatamente o mesmo nome não. Mas eu entendo a preocupação dele, porque realmente, às vezes você faz um agachamento, você vai fazer uma elevação pélvica no dia seguinte, putz, talvez seu glúteo não esteja tão descansado assim. Só que eu acho que você variando bem ali os perfis de resistência que você trabalha, o comprimento que o músculo vai estar trabalhando em cada exercício e esse tipo de coisa, eu acho que você consegue evitar bem isso, cara. Eu não colocaria em Rank S aqui, porque eu entendo as limitações. Fazer um full body mesmo, em vez de fazer necessariamente um frente e trás, acho que seria melhor. E ainda assim, treinar a perna 2 vezes na semana, por mais que não seja ali num volume um pouco maior ou numa variedade tão grande de estímulos, é uma divisão bem interessante, tá? É uma divisão também que dá pra ser adaptada dentro de outras divisões que estão aqui. Assim, no contexto geral, ela é interessante, tá? Eu vou colocar ela também no A, porque realmente vejo, assim, muitos contextos que possam fazer sentido, principalmente Justo. um de inferiores. Por mais que possa ser legalzinho, existem, PPL 3 vezes na semana, rank A. pelo menos, pra você tentar, mesmo com 3 dias, conseguir estimular Na verdade, rank B, porque eu acho que fica muito cansativo. em E. Por outro lado, agora, a gente tem um Falou, full calma aí, deixa eu voltar aqui. sim, estratégias na semana, ela chega na semana. Então é a mesma coisa que eu puxo pro leg 6 vezes, só que aqui seria um treino de só 3 vezes na semana. Então pra alguém que, pô, só tem a disponibilidade de treinar 3 vezes na semana, ela chega e coloca um treino de push, um de pull, Ah, é 3 vezes na semana, eu viajei, foi mal. um de inferiores. Por mais que possa ser legalzinho, existem estratégias mais interessantes, tá? Não. Eu concordo. Muita verticalização do volume de treino aqui. Você tem uma baixa frequência de estímulos. Eu também colocaria Grande rank parte A. dos casos, pelo menos. Pra você tentar, mesmo com Eu tinha 3 visto 6 vezes na semana, só que aí depois que eu fui me ligar que 6 vezes na semana já tá aqui, eu falei, ué, por que tá 3? Aí que eu entendi. dias, conseguir estimular cada um dos músculos mais do que uma vez na semana. A gente tem o full body 3 vezes na semana.
E aqui eu tenho alguns pontos interessantes para. Pra quem só pode treinar 3 vezes na semana, rank A ou S. Depende de se faz sentido na sua organização. Se você pode treinar mais vezes, mas tá fazendo full body 3 vezes pelo hype, vamos dizer assim, porque você acha que isso vai te dar mais resultado, aí é rank E. Comentar, beleza? Também é uma divisão de treino que tá D de dado. super na moda, muita gente comentando, me chega muito aluno falando, pô, quero. Então, no caso aqui, 3 vezes na semana, vamos dizer que você vai ter na segunda, quarta e sexta. Vai ter uma sessão de full body na segunda, uma sessão de full body na quarta, uma sessão de full body na sexta. Então, por mais que você treine só 3 vezes na semana, você tem a oportunidade de treinar todos os músculos 3 vezes. Pode ser uma estratégia super interessante para quem realmente não tem muita disponibilidade de treinar na semana, seja porque essa pessoa é muito ocupada, ou porque de fato ela não quer, não gosta de treinar muitas vezes na semana. Então, é uma estratégia bem interessante para esse tipo de pessoa, tá? Agora, existem alguns contras que parece que as pessoas não conseguem enxergar. Fala pra nós. Primeiro deles, o tempo de cada uma dessas sessões de treino vai ser um tempo grande. Se você for fazer um full body para o corpo inteiro mesmo, vai ser longo pra caramba. Você vai precisar de uns 10 exercícios. Eu geralmente faço isso daqui, eu aceito que o aluno não vai treinar tudo. Então eu meto ali, cara, 7 exercícios no máximo, 2 séries cada um, e é isso. O que isso vai acontecer? Vamos dizer o seguinte, você começou o treino ali com um supino, beleza. Você está trabalhando o seu peito, o seu tríceps, você está utilizando a articulação do ombro e cotovelo, beleza. Você foi do supino e aí depois você vai para um exercício de tríceps, beleza. Você está treinando ali o seu tríceps novamente, você já tem ali essa musculatura aquecida, o cotovelo também já foi aquecido ali. Aí tu vai pra perna e tem que aquecer pra caramba de novo. No supino talvez você não precise fazer tanta série de aquecimento preparatórias. Só que vai chegar um momento dessa sessão que você vai precisar fazer um agachamento. E aí você vai treinar o quê? Quadríceps, glúteo, vai utilizar a articulação do joelho e quadril. E aí novamente você vai precisar fazer todo ali um processo de série de aquecimento preparatórias. Isso vai acontecer em vários momentos desse treino em que você está fazendo exercícios que não se conversam com os anteriores. Você vai perder muito tempo puramente nesse. Sabe pra quem que isso aqui é muito da hora? Ó, você aí que é médico, você aí que é enfermeira, você aí que trabalha com plantão noturno, que às vezes você trabalha 24 horas ou 12 horas e descansa um dia, né? Ou às vezes trabalha, sei lá, 2 dias pra descansar um, sei lá, coisa do tipo assim. Pra você que trabalha com plantão, isso aqui é da hora pra caramba, porque você tem uma flexibilidade absurda nos dias da semana que você pode treinar. Você consegue ter um descanso adequado, porque o teu sono é prejudicado pra caramba, então muito provavelmente, cara, a tua recuperação é meio zoada, então você consegue ter esse espaçamento, ter essa recuperação. E muitas vezes o problema que você tem não é em relação ao tempo que você vai ficar na academia, é em relação a quantas vezes você vai para academia. Então não tem tanto problema você passar mais tempo. Então, para você aí que trabalha com esse tipo de horário, vamos dizer assim, vale a pena pra caramba utilizar isso daqui, tá? Esse processo de aquecimento, tá? Que isso tanto pode ter o problema de fato do tempo da sessão, como também tornar a sessão de treino chata. Realmente aquela sessão de treino monótona, porque você vai precisar ficar toda hora aquecendo e preparando. Principalmente para quem já é um pouquinho mais relevante. O segundo fator. Se você realmente quiser treinar os músculos 3 vezes na semana dentro de um full body 3 vezes, você vai precisar tomar bastante cuidado com a seleção de exercícios. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que nessas 3 sessões, pro quadríceps em específico, 2 vezes na semana você tem a cadeira extensora. Em uma dessas vezes você não tem cadeira extensora, você só tem um padrão de agachamento. Nessa sessão que você só tem um padrão de agachamento, você não está estimulando o reto femoral. Então, pro reto femoral em específico, você só está treinando 2 vezes na semana. Isso vai acontecer. Não tem como. Você não vai conseguir estimular todos os grupamentos que você tem, todos os músculos, todas as fibras musculares 3 vezes na semana. Tem que aceitar, cara. Essa é uma divisão de treino que você tem que aceitar que você tá limitado por quantas vezes na semana você vai treinar. Fato, mano. Não tem como. Um cara que vai treinar 6 vezes na semana, ele tem muito mais oportunidade de treinar e de separar o treino dele, de organizar, do que um cara que vai treinar 3. Não tem pra onde correr. Os músculos. Que se você não se preocupar com essas pegadinhas, no fim das contas você vai achar realmente mais de 10 exercícios. Que novamente vai tornar a sessão de treino longa e, além disso, uma sessão de forma intensa. Tá? Isso é algo que você vai perceber na prática, na tentativa de realmente treinar isso. Pra quem só tem a disponibilidade de treinar 3 vezes na semana, ela é ótima. Ela pode ser. Ah, beleza, ele vai falar tudo que eu falei aqui. A gente vai pra essa divisão de treino que chama torso e não vou Onde colocar que ele mais colocou? baixo. Em consideração quem treina só 3 vezes na semana ou quem só quer treinar 3 Ó, ele colocou no rank B. Eu acho da hora, eu acho da hora. É uma boa classificação. Como eu falei, ela é muito situacional, depende muito de como você faz, né? divisão popularizada ali de fora, que tá chegando no Brasil, teve muita gente que me pediu pra comentar um pouquinho sobre essa divisão, tá? Torso-limbs, em português, seria tronco e membros. Ou seja, em um dia você treina o seu tronco. Então, cara, você treina ali... eu já pensei em fazer essa divisão de treino aqui, sabia? Porque eu sinto que o meu torso, né? Ou seja, essa parte aqui, vocês não conseguem ver a mão de baixo, lá ele. Vocês não... puta, eu me consertei aqui, família. Dá o like aí pra nós. Entra na Muscle Lab aí. Primeiro link na descrição, tá? Mas eu já pensei em fazer isso daqui porque o meu torso, peitoral e costas é muito mais evoluído do que os meus... Nossa, cara, não tem como falar isso sem sair um lá ele, né? Foi mal. Mas do que o meu braço e as minhas pernas. Por quê? Não sei, mano. É uma característica genética minha. Talvez a forma como eu treinei lá desde o começo, não dava tanta atenção. Eu odeio treinar braço, eu tenho problema de joelho. Então, tipo assim, braço realmente não tem nenhuma desculpa. Eu não tenho porque eu não treino.
Agora, perna eu sempre tive muito problema com o joelho, né, mano? Então eu nunca consegui treinar a perna bem por longos períodos de tempo. Então eu já pensei em fazer isso daqui pra poder enfatizar um pouquinho ali a parte de membros, né? E abdômen, Cara, tá? não tem como não sair lá ele, velho. Seria o tronco. E aí, Ai, membros, deixa o like aí, família, deixa o like. e o quê? Deltoide, bíceps, tríceps, Até dá um like aqui posterior também. de coxa e glúteo. Seriam os seus membros do corpo, tá? Por que eu vou dizer que não é tão interessante assim? As pessoas estão superestimando um pouquinho essa divisão. O treino de membros, ele vai ser um treino muito maior do que um treino de tronco, sabe? Então, pô, vai ficar um pouco desequilibrado isso daí. Imagina você que tá tentando ali realmente melhorar os seus membros inferiores, tendo que treinar agachamento, ali um stiff, uma extensor e uma flexor, e tendo que fazer também deltoide, bíceps e tríceps. É difícil, né? Então, assim, pra alguém que realmente não tá se importando tanto com membros inferiores, é uma divisão que te possibilita treinar mais membros superiores, né? Te dá mais espaço pra treinar membros superiores. Mas ainda assim, eu acho que é uma divisão Entra naquele mesmo quesito de. Ah, não, eu discordo aqui, tá? na letra B, tá? Talvez até colocar Eu discordo aqui do que ele falou nesse quesito. Porque você pode colocar torso uma vez na semana e separar o restante dos membros ali, as outras 3 vezes, sabendo que você não vai. Sabendo que você não vai treinar todos os músculos envolvidos. Cara, não. Eu vou deixar de esquivar, vou só falar e foda-se. Você não vai conseguir treinar todos os músculos dos seus membros em todas as vezes que você for treinar os membros. Então, por exemplo, eu não vou conseguir treinar a minha perna completa nos 3 dias que eu for treinar a perna, né? Eu posso dividir, por exemplo, 2 dias de perna, um dia de torso, um dia de braço e perna, braço e panturrilha, sei lá. Então, tipo assim, sei lá, não faz muito sentido a divisão, eu admito. Eu colocaria rank D, pra ser bem honesto. Eu não colocaria rank B, não. Colocaria D de dado. em C, na verdade. Eu vou colocar em C, tá? E aí, pra finalizar esse vídeo, a nossa é gigantesca, a nossa, pô, maravilhosa, por muitos contextos, ela se encaixa, ó, Science Fitness é enviesado pra caralho nessa divisão de treino, tá? Eu fui treinar com ele aí recentemente, ele tava fazendo essa divisão de treino aí. ela se encaixa como uma luva, entendeu? Eu sei que ele É gosta. muito boa essa divisão de treino. Então, como que funciona ela, tá? Confesso que ele me induziu um pouquinho a experimentar ela pelas conversas que a gente teve ali. Descansa. Ou você pode começar com o upper lower, né? Superiores e inferiores, descansa, push, pull, legs, descansa. Por que eu acho que ela é tão interessante assim? Primeiro ponto, você vai treinar todos os músculos do corpo 2 vezes na semana. Ela consegue corrigir, entre aspas, um pouquinho aquele problema do upper lower, porque você tem mais um dia para treinar membros superiores aqui. Você acaba treinando membros superiores 3 vezes na semana, né? Então isso te gera um pouquinho mais de espaço para aumentar um pouquinho o volume de séries para membros superiores. E você consegue também colocar alguns exercícios a mais para membros superiores. Então você consegue ter essa possibilidade de ter mais padrões de movimento. Outra coisa, tá? Se você troca um exercício de peito com um exercício de costas no dia de upper, no dia de push e no dia de pull, acaba se tornando um upper lower 5 vezes por semana, onde você faz 3 uppers e 2 lowers. E eu gosto muito dessa possibilidade também. Você horizontaliza ainda mais o volume de treino. E, cara, é da hora, é legal. Ter mais E variedade. você não gasta tanto tempo também aquecendo quanto num upper, onde você às vezes tem que, pô, aquecer pra bíceps, aquecer pra tríceps, aquecer pra cotovelo, aquecer pra ombro, aquecer pra costas, aquecer pra peito. Não, você vai só dar um estímulo ali em um grupamento diferente e talvez você precise fazer uma série de aquecimentos só. Estímulos. E ainda assim você vai ter 2 treinos Só você jogar ele mais pro finalzinho do treino, sabe? completaços de perna. Tá? Você também treina sinergistas em cada dia. Então, no dia que você está treinando tal coisa, você está descansando dos outros músculos. Você consegue ter 2 dias de descanso quebrando a sequência de treino. Então, assim, pô, ela é muito boa. É muito boa, tá? É claro, para contextos específicos, que de repente a pessoa está querendo realmente priorizar mais tal músculo e não está querendo priorizar tanto tal músculo, então quer desacelerar tal músculo em detrimento de outro, talvez essa divisão não seja tão boa, tá? Porque realmente ela é muito equilibrada, ela vai fazer com que o seu corpo todo seja muito bem trabalhado. Mas é só você organizar, tipo, o volume de treino também. Eu acho bem tranquilo de contornar isso. Mas assim, como a gente tá falando num contexto geral, se você tem 5 vezes pra treinar na semana, e principalmente se você consegue colocar um descanso na quarta ou quinta e outro no domingo, puta, essa divisão é sensacional. É a divisão que eu tenho feito atualmente. Muitos alunos do Science Club hoje em dia fazem essa divisão, e assim, ela é simplesmente excelente, principalmente se ela for bem estruturada. Por isso, ela estará aqui em primeiríssimo lugar no S-Tier. Rapaziada, então pra trazer uma conclusão, tá? Eu espero que vocês tenham entendido ali aquela introdução. Legal, gostei bastante do vídeo, gostei bastante da organização que ele fez e dos argumentos que ele trouxe aqui. Como eu falei, né? Era um vídeo que eu fui chato aqui em discordar de algumas coisas para poder também tornar o vídeo mais interessante, porque nossas ideias são muito parecidas. Inclusive, me dá até um feedback aí nos comentários, tá? Esses vídeos que eu trago um react de algo que eu concordo, eles são interessantes para se assistir também. Esse talvez eu tenha soltado uma piada ou outra a mais ali e tudo mais. Só que assim, puta, é mais da hora eu ver algo que eu posso discordar, que aí eu consigo trazer muito mais argumentos e tudo mais, do que algo que eu vou só concordar, porque senão fica meio que só eu assistindo o vídeo, né? Enfim. Dito isso, entra aí no Hypertrophy Academy, porque aí você vai entender muito mais sobre divisão de treino, porque a gente vai te ensinar lá tudo na prática, né? A plataforma de treino e dieta que eu tenho em conjunto com o Samuel Meller. Cara, o módulo de treino tá sensacional, tá? Eu soltei semana passada uma aula sobre volume de treino, onde eu expliquei qual que é toda a relação desde o momento que você
pisa na academia até o momento que você é um avançado, nível Mr. Olímpia, como que você tem que conduzir o seu volume de treino, né? Quantas séries por semana fazer, quantas séries por exercício você pode fazer ou não, você vai conseguir entender tudo isso lá. Então, segundo link na descrição, Hypertrophy Academy, cara, modéstia à parte, as aulas estão boas pra caramba, tá? Boas pra caramba mesmo. Não tem como você sair de lá sabendo menos, não, sem saber mais de treino do que quando você entrou. Mas é isso, família. Deixa o like aí no vídeo, vai lá no vídeo do Luizão também, comenta lá, ele tá voltando aí, tá reativando o canal dele também, se eu não me engano. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu!